Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast, e hoje temos connosco um convidado muito especial, o professor Adriano Bordalo Issá, hidrobiólogo e investigador do ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Eh, Olá, professor, muito grata por nos conceder o seu tempo para nos Zero. ajudar aqui a falar sobre algo que nos inquieta a todos, água. E assim, a minha primeira questão, para não entrarmos logo no tema em concreto, o que é que o levou a encantar-se e a estudar e a dedicar toda a sua vida à área da ecologia microbiana e aquática? Foi mal. Não, não, Só um não, bocadinho, é porque como todos tudo, nós temos algo que nos empurra para determinada área. com certeza. Não, isto é uma paixão, e é curioso, porque os meus pais queriam que eu fosse para a medicina, e eu disse-lhes que não, não vou para a medicina, vou para a biologia. E dentro da biologia, sempre uma área que me encantou é a questão, o meio aquático, o meio marinho, o meio esturino, o meio de água doce. E, portanto, e foi assim que tudo começou. E em 1976, quando entrei na universidade, e depois, a partir de 1983, de março de 83, quando fui contratado pelo ICBAS, da Universidade do Porto, para ser docente. E o curioso é que nós éramos contratados para dar aulas, mas para progredir na carreira tínhamos que fazer investigação. E tendo vindo para o Porto, e não sendo eu estranho relativamente ao Rio Douro, até por questões familiares, mas estando eu aqui no Porto, no estuário, na foz deste rio, que não é o maior rio da Península Ibérica, mas é aquele que tem a maior bacia hidrográfica. Vejam bem, a bacia hidrográfica é a área que drena toda para o curso principal do rio. Uhum. A área da bacia hidrográfica do Douro é a maior da Península Ibérica e é superior à área de Portugal continental. Portugal continental, nós temos 92 mil quilómetros quadrados e a bacia hidrográfica do Douro está dividida entre Portugal e Espanha, tem 98 mil quilómetros quadrados. Uh, e o curioso é que, como eu tinha que encontrar um tema para poder desenvolver, para poder progredir na carreira, porque isto de ser docente universitário é, é uma profissão altamente escrutinada. Se nós não conseguimos atingir aquelas metas que estão legalmente instituídas, nós somos corridos, por simplesmente, não é? Os nossos contratos cessam, o que é muito estranho, na função pública, essas coisas poderem acontecer. Mas Acontecer. aconteceu. Então, eu escolhi, eu vi, tinha o Douro, que não era estranho, e reparei que, relativamente ao estuário do Rio Douro, só havia dois trabalhos publicados em revistas científicas, ainda por cima em revistas nacionais, sem circulação internacional. Portanto, isto havia um vazio, Uhum. um enorme vazio. Não havia nada. Estava tudo por fazer. E tendo uma formação em ecologia e hidrobiologia e com uma enorme paixão por aqueles seres que não se veem, os seres que são filhos de deuses menores, que são as bactérias e os vírus, eu resolvi, hum, pois, começar a estudar aquilo que se chama o compartimento microbiológico do estuário do Douro, que inclui as bactérias, inclui algas microscópicas, inclui vírus, e procurar integrar isto tudo. Isto foi há 41 anos e continua. Pois. A paixão não desapareceu.
A certo. partir daí, isto foi o início, não é? Foi o início. eh, e depois vieram outras paixões, esta não desaparece, vieram outras paixões, nomeadamente por África. A minha ligação que eu tinha à África era uma ligação como qualquer um de nós, foi de lá que todos nós viemos, há muitos milhões de anos atrás, e a partir de 2006, eh, com a minha primeira ida à Guiné-Bissau, pois foi uma outra paixão, eh, mas agora com um objetivo duplo. Um, conhecimento científico, contribuir para o avanço da ciência, mas, ao mesmo tempo, e fruto das condições que nós encontramos, contribuir com o nosso conhecimento científico para a melhoria das condições dessas pessoas, que essas sim são filhas também de um Deus menor. Sim, Não digo abandonados à sua sorte, mas são os dos mais pobres entre os pobres, com um capital humano fantástico. E então nós decidimos procurar, com a nossa investigação, auxiliar e, em grande medida, com sucesso. E dando só um exemplo muito rápido, na ilha de Bolama, na Guiné-Bissau, antiga capital colonial, conseguimos, em parceria com uma ONG espanhola e com 100 mil euros apenas, eh, construir uma rede de fontanários, de 10 fontanários, com um depósito, um furo e uma bomba solar para encher o depósito de água, uhum, distribuindo água uma hora por dia, uma vez e uma hora por dia, conseguiu-se reduzir a taxa de incidência de diarreia, cortar para metade, ou seja, 50%, só pelo facto de se ter dado água potável, que nós portável. controlamos. O furo foi feito no sítio onde nós sugerimos e, em boa sorte, o fizemos. E nós, desde 2006, continuamos a controlar a qualidade da água. Entretanto, a rede foi ampliada e lá está, é um exemplo de como, com a investigação científica, se consegue minorar, uh, minorar todo este esforço, toda esta desgraça que vai pelo mundo e depois, entretanto, foi daí, da Guiné, foi em Moçambique, no Sudeste Asiático, na Tailândia, em antigas repúblicas soviéticas, onde temos feito todos estes trabalhos, estes estudos, E, e, e são paixão, são paixões. sim, e acredito que seja muito gratificante, porque sente-se o resultado quase imediatamente, não é? E às vezes com poucos recursos, como referiu há pouco. Sim, haja Eh, vontade depois no local de os implementar, porque o que é curioso é que nós não trabalhamos com os governos, uhum, nem com o nosso, nem com o dos outros países. Nós trabalhamos com ONGs, com uhum. ONGs sérias, eh, e os resultados não têm sido maus. Mas nunca são apoiados ou ampliados depois pelos próprios governos. Ninguém depois tem vontade de pegar na coisa e Não, nós somos, expandir. não, são coisas diferentes. Portanto, nós, junto das ONGs, que estejam interessadas e que sejam sérias, nós transmitimos o nosso conhecimento. Nós próprios temos bastante experiência na organização de sessões de formação, como fizemos, por exemplo, em Moçambique, várias Uhum, sessões de formação, como fizemos na Guiné, várias sessões de formação, como fizemos na Geórgia, ex-soviética, como fizemos no Uzbequistão, como fizemos no Azerbaijão e como fizemos também na Tailândia, porque este aspecto é extremamente importante. Não guardar para nós
o conhecimento científico que vamos obtendo. É transmitir às pessoas, mas por alguma razão, pois nós não o fazemos com os governos, porque a nossa forma de trabalhar é totalmente diferente. Nós não fazemos as coisas por encomenda, nós Uhum. não temos, há quem o faça, nós não o fazemos, porque isso perde toda a graça. Importante é nós desenvolvermos abordagens de trabalho, porque gostamos de o fazer e gostamos depois de ver os nossos resultados potencialmente a ser aplicados por aqueles que estão nos locais. Porque Portanto, muitas vezes aquilo que nós vemos, muitas vezes, aquilo que nós nos apercebemos, é um bocado como cá, não é? Não se sai muito de Lisboa. E quando sai de Lisboa, é sempre com uma câmara de televisão atrás, porque dá jeito, não é? Noutros países é exatamente a mesma coisa. Os decisores não saem da capital, ficam ali. Mas o terreno é diferente, especialmente em África, saindo das capitais, entramos num outro mundo. Nós, por exemplo, temos experiência que estivemos em zonas onde as crianças nunca tinham visto um branco e achavam que nós éramos o diabo, porque a história do passado, não é? Especialmente do passado colonial, transmitiu-se de geração em geração e crianças hoje, no bem, no interior, ao nos verem, e nós de branco acho que temos, temos pouco, há outros que são mais brancos do que nós, sim, mas ainda não é? assim, Mas nós éramos identificados como o diabo e fugiam de nós. Em alto pranto. desafio, não é? Uhum. Grandes desafios. Então, o que eu percebo é que entregam a cana e ensinam a pescar. Isso é que é o importante, não é só chegar lá, deixar as coisas, deixar o peixe, é Sim. ensiná-los depois a pescar. Isso Sim, porque parece, as pessoas, já, como é normal, vem um estrangeiro, um branco, nós nunca vamos sozinhos. Nós vamos sempre com gente local. Nuns sítios é mais informal, noutros é mais formal. Quanto mais hierarquizado for a sociedade local, mais formal ela é. E, portanto, nós sabemos jogar com isso. Nós sabemos como nos comportar, como atuar face a isso. Portanto, nós vamos sempre com pessoas locais que, formal ou informalmente, nos apresentam, explicamos às pessoas o que estamos a fazer, no fim, podemos dar alguma formação, o que é formação e informação. E quando nós, por exemplo, fazemos o levantamento da qualidade da água, imaginemos em 20 aldeias, em África, se for especificamente na Guiné, 20 tabancas, que é assim que as aldeias se chamam, não é? Nós, como fazemos as análises no local, e não como pronto, até mesmo organizações, recolhem amostras de água, depois vêm de avião para Lisboa e entregam essas amostras num determinado laboratório universitário que faz análises, digamos, não é a mesma coisa. Nós fazemos no local, recolhemos as amostras e o máximo passado 4 horas estamos a analisar, seja do ponto químico, seja do ponto físico, seja do ponto de vista microbiológico. Portanto, nós temos tudo montado, temos nas malas e se a TAP nos levar as malas ao destino é ótimo, muitas vezes as malas ou ficam em Lisboa, que nós vimos do Porto, não é? Ou uhum, ficam em Lisboa, ou vão para o Brasil, como já aconteceu, não é verdade? Nós íamos para a África e elas irem para o outro lado do Atlântico. Mas depois temos os resultados, nós elaboramos um quadro de cores, a cores. Não pomos lá os resultados, porque para um leigo
tanto faz ter uma bactéria ou ter 2.000 bactérias, não é? Exato. Então nós pomos cores. Se a água estiver boa, identificamos o local e depois pomos, face aos diferentes parâmetros, pomos cores, que vão do vermelho, ou seja, água de má qualidade, e as pessoas conseguem identificar isso, o verde, água de boa qualidade, ou amarelo, Assim, assim. água mais ou menos. Não é? Uhum. Portanto, nós temos essa preocupação de informar, logo que possível, as populações locais, que nos ajudam imenso nas colheitas, e não é fácil porque a maioria, ou a maioria não, mas uma boa parte deles tem bombas manuais, que é preciso dar, Uhum. e nós brancos não temos propriamente grande agileza nisso. Não temos nem força nem agileza. E isto é de tal maneira complicado que os paus onde se pega para dar à bomba são relativamente compridos, que é para pronto, facilitar, ser mais fácil dar à bomba. E muitas vezes nós vemos crianças com 8, 9 anos, tem que ser duas ali, e quando o pau vai para cima, elas vão para cima também. Isto para elas, apesar de tudo, é uma alegria, porque funciona quase como um Uma brincadeira. balancé, não é? Vão Uhum. para cima, depois uma outra puxa, pronto, vêm as duas para baixo, depois vai outra vez para cima, mas as populações ajudaram-nos imenso, e mesmo em poços, há poços que chegam a ter 15 metros de profundidade, e eles têm a experiência cotidiana, que se querem ter água têm que ir buscar, não é? Sim. Nós todos damos isso como um dado adquirido e até nem muito valorizado, porque chegamos a casa, abrimos a torneira e a coisa está resolvida, não é? Há pouco o professor falou-nos do rio. Rios são, é algo que me preocupa sempre. Água doce. Ah, eu pergunto, as nossas hectares estão a fazer o trabalho correto? O nosso saneamento está a desempenhar adequadamente o seu papel na proteção dos rios? Esse sorriso. Sim, a pergunta é correta, a resposta será politicamente incorreta. Porque se nós olharmos para o discurso oficial, e curiosamente, ainda hoje, uma rádio online no qual eu hoje participei, um representante oficial tecia isto tudo, um mar de rosas, está tudo resolvido, e por aí fora. Bom, a realidade não é exatamente esta. Mas aqui eu quero distinguir duas coisas. E se calhar eu propunha falar primeiro na água que que vem, que vem nas nossas torneiras, e que depois 80% dessa água se vai transformar em esgoto. Ok? Então, uh, Portugal, ao contrário, em contraciclo da Europa, a nossa água que temos na torneira vem essencialmente de superfície. Ou seja, as captações são feitas em rios, são feitas em albufeiras. Na Europa, as águas são, em grande medida, são subterrâneas. Por exemplo, Paris é como nós, a água vem do Sena. Portanto, a água é tratada e, certamente, uma das vantagens de estarmos na Europa é que nós temos que cumprir com as diretivas europeias. E, em termos gerais, a nossa água da torneira é boa. Não é tem que ser boa por causa das diretivas. Ela é boa. Eu só bebo água da torneira. E ainda estou aqui. Sim. Uh, Algumas vezes a água poderá não ter qualidade quando chega,
aos munícipes, porque há problemas é na rede de distribuição. Quantas vezes uma retroescavadora nas nossas ruas abre um buraco e rebenta a canalização que abastece as casas ali na nossa rua? Aí vai entrar, e quantas vezes acontece, a retroescavadora derrama o seu combustível ali, e isso vai entrar na canalização. Sim. E aí nós vemos imediatamente, temos ali, abrimos a torneira e a água sai castanha, não é castanha de ferro, é castanha de terra. Uhum. Aí é logo suspeitar houve qualquer coisa, mas isto são episódios, não é? Portanto, a água, e pode-se dizer que em Portugal a água distribuída, a água da torneira, que pode não saber muito bem, mas para isso há métodos. Eu não vou dizer a marca, mas olha, basta comprar um jarro em que o filtro dura bem mais do que aquilo que eles dizem que dura, e aí retiramos esse mau sabor. E fica-nos com uma fração de dinheiro do que comprar água engarrafada. Uhum. Mas nós depois com os nossos usos, e quais é que são os nossos usos em casa? Bom, nós sabemos isso, se calhar nunca pensámos, mas é lavar-nos, tomar banho, lavar a roupa, lavar o chão, cozinhar, beber. Depois disso, cerca de 80% da água que nós consumimos vai se transformar em esgoto. E nós, à data de 25 de Abril, nós éramos um país fedorento. Nós, se calhar, lembramos, mas os mais novos não sabem exatamente do que é que eu estou agora a falar. Mas era um país fedorento, um país em que a rede pública de esgotos cobria uma fração muito pequenina. E já bem depois do 25 de Abril, 10 anos depois de entrarmos na União Europeia, perdão, 10 anos depois de entrarmos na União Europeia, nós entramos em 86, e em 96, Vila Nova de Gaia, que é um dos maiores municípios do país, em 96 só tinha 24,5% da população ligada à rede pública de saneamento. E para onde é que ia esse saneamento? Ia para o Rio Douro ou ia para as praias de Gaia. Portanto, foi feito, costuma-se dizer que foi feito um grande esforço. Bom, eu não acho que tenha sido feito um grande esforço. O que o Estado fez foi a sua obrigação. Foi cumprir a legislação europeia. E, acima de tudo, cumprir aquilo, algo muito importante, para proteger o ambiente e, em última análise, a saúde pública. Estamos então agora a falar no esgoto. Nós, o esgoto, vamos distinguir isto entre dois tipos: o esgoto urbano e o esgoto industrial, que tem um outro nome, que é águas residuais industriais e águas residuais urbanas. Não sei porque é que nós havemos de mudar o nome às coisas. O esgoto tem uma carga sempre muito negativa, mas é o que aquilo é. São águas usadas. Foi algo que saiu das nossas cozinhas, das nossas casas de banho. Mas pronto, águas residuais é mais É mais sexy bonito, do sim. que esgoto. Do que esgoto. E a legislação é muito curiosa, porque a legislação europeia diz que todas as populações com mais de 5 mil habitantes não precisam ter tratamento. E não é um tratamento qualquer. Não é um tratamento, que é o chamado tratamento primário, que basicamente é uma rede, uma grelha, para retirar sofás, frigoríficos, preservativos, pensos higiênicos da água. Portanto, retirar as coisas mais graúdas. Isso é o tratamento primário, que nós, durante muitos anos e em muitas zonas do país, insistimos que isso era suficiente. Até que Bruxelas lembrou, ops, isso não serve. E por isso multou-nos durante anos, por em Cascais, por em Matosinhos, o tratamento ser só primário, só para retirar as coisas mais grosseiras. O tratamento tem que ser secundário. Nas populações com menos de 5 não é obrigatório o tratamento. Bom,
Não vou discutir isso, é o que está na legislação. E relativamente ao tratamento, está a muitas velocidades. E vejamos um exemplo concreto, que eu, como cientista, trabalho com dados, analiso dados e tiro conclusões relativamente a dados, e não em crenças. Crenças é para os políticos. Não é? Vamos ao exemplo do estuário do Rio Douro. O estuário do Rio Douro, parte terminal da maior bacia hidrográfica da Península Ibérica. Neste momento só tem 21,5 km, porque a partir de 85 entrou em funcionamento uma grande barragem, que é a barragem de Estumalever, e o estuário, que antes tinha 60 km de extensão, agora só tem 21,5. Pronto, encolheu. Mas nesse 21,5, acredite-se ou não, há 8 hectares que drenam as suas águas para o estuário. Um extraterrestre se aterrasse aqui e via, bom, com 8 hectares resolveram um problema do tratamento de esgotos. Significa que a água do estuário do Douro só não se bebe porque é salobra. Isto diria o extraterrestre. Eu desafiava o extraterrestre a beber isso, possivelmente sofreria uma mutação. Sim. Infelizmente, apesar de tantas hectares, a batalha da despoluição do rio não está ganha. E nós, neste momento, temos, em termos globais, piores indicadores de qualidade da água do que tínhamos em 1985, quando eu comecei com os estudos aqui no Douro. Isso é um contrassenso. Então, começamos a trabalhar mais e a coisa piorou. Como é que isso é possível? Porque é sempre esta postura. Construímos hectares, resolvemos o problema. E o resto? O estuário do Douro tem 48 linhas de água a drenarem quando chove. A maior parte das linhas de água estão secas durante a maior parte do ano. Uhum. E o estuário do Douro tem 3 cidades. E certas cidades têm hectares que funcionam, bom, com deficiências, e há outras cidades, isto são só 3, eu não vou identificar nenhuma delas, são só 3, que durante há semanas, vai já para 2 meses, que tem esgoto bruto a despejar no estuário do Douro. Perante a total passividade de todas as entidades que deveriam controlar. E que é visível a partir do rio. Não tão visível a partir da margem, mas é visível a partir do rio. Ora, isto não é aceitável, que diabo? Não é aceitável. Vale a pena apresentarmos alguma queixa, alguma chamada de atenção a quem quer que seja? Há algum lugar onde possa ser feito, ainda que não dê em nada? Em princípio, existem vários locais, Começamos mas, pela. mas a crença das pessoas é que isso depois não vai dar em nada. E acha que dá? Há uma responsabilidade cidadã e, obviamente, que os cidadãos deviam ser levados mais a sério em Portugal. Que é o que acontece, por exemplo, quando está em discussão pública qualquer estudo de impacto ambiental ou declaração de impacto ambiental, seja o que for. O público participa, o público faz propostas e habitualmente essas são liminarmente descartadas e as únicas que as entidades
ouvem ou potencialmente ouvem são aquelas que são elaboradas por organismos do Estado. Isto não faz sentido. Em contrapartida, fechamos, por exemplo, um país que não é da União Europeia, mas é um país europeu, a Suíça. A Suíça é o recordista dos referendos. Aquilo quase para se pôr o pé no chão, faz-se um referendo. É um exagero, claro que sim, mas são hábitos democráticos totalmente diferentes dos nossos. Sim, eu penso que aqui também nós temos a ideia de que nós não temos nada a ver com isto. Há o governo que tem que trabalhar e tem que tratar. Nós somos completamente aliados de tudo. Ahm, eu não falo só da água, falo de imensa coisa. Sentimos sempre que não podemos fazer nada, nem devemos, porque há um governo para fazer isso. E se nós descartarmos tudo só para uma instituição que realmente deveria trabalhar e fazer, onde é que fica a nossa responsabilidade como cidadãos? Nós também somos utentes, nós também participamos na poluição, nós também fazemos parte do problema, não é? Sim, e nas questões ambientais, isto eu acho que é particularmente importante porque é algo que diz muito respeito às pessoas. Muitas vezes as pessoas não sabem onde se dirigir, outras vezes pensam que para quê, porque não serve de nada, e efetivamente nós temos uma arquitetura do Estado estranha, porque todo e qualquer processo, por exemplo, vamos começar nos tribunais, todo e qualquer processo judicial demora uma eternidade e depois no fim, não há provas, não há isto, não há aquilo, e não acontece nada. É muito o que está na ideia das pessoas, mas efetivamente as pessoas têm essa ideia porque, em princípio, é essa a realidade, não é? Nós temos muito falta de exercício democrático por parte das diferentes entidades do Estado. Ainda temos muito que aprender. Verdade. Ora bem, e agora que estamos, vamos passar dos rios para o tema que está em foco, pelo menos cá no norte, Porto, Gaia. O que é que está a acontecer à nossa costa? O que é que está a acontecer às nossas praias, que estão todas aí cheias de interdições, algas a exagero, sei lá. Parece que de repente isto ficou uma grandíssima. Ficou. Já Pois, era, mas agora pois, está mais complicado. Bom, praias. Praia ou ir à praia está no nosso imaginário. Uh, Ir à praia era algo que só os ricos podiam no passado, não tão longínquo, ir a banhos, naquelas intermináveis 4 meses de férias de verão, em que as famílias ricas iam a banhos, os chefes de família, como nessa altura se chamava, ficavam a trabalhar, e, por exemplo, aqui onde estou, no Porto, uh, ou tinham, as boas famílias tinham uma casa de verão na Foz, ou alugavam uma casa de verão, os chefes de família continuavam a trabalhar na cidade e o resto da família era despachada para a atual Foz, onde iam a banhos. E até é muito curioso que há uma praia chamada, agora uma praia que está completamente descaracterizada, que é a Praia das Pastoras, é a primeira, a partir da Barra do Douro, é a primeira praia para norte. sim, Se chamava das Pastoras por uma razão muito simples. A Foz eram campos
essencialmente campos com uma marginal de vivendas, para cima, portanto, para a zona da encosta eram campos, onde havia pastores, pastoras, quer de vacas, quer de ovelhas, quer de cabras. E no verão, nesses meses intermináveis de verão, para aumentarem um bocadinho o seu rendimento, ensinavam os filhos das famílias ricas a nadar. Eram banheiras. Uhum. Esse termo já ninguém sabe o que é, os mais novos não sabem o que é, mas banheira era alguém que estava em qualquer praia, sempre vestido de branco e com um chapéuzinho branco também à marinheiro. Portanto, eram elas que. E daí ficou o nome. Agora, o que é que se passa em primeiro lugar? Em termos físicos, as nossas praias estão a desaparecer, exceto a da Figueira da Foz. Todas as outras estão a desaparecer. E na maré alta, há certas praias, por exemplo, aqui na frente marítima do Porto, tudo praias de bandeira azul, que na maré alta não são praias. E porquê que não são praias? Não há areia. A água na maré alta e hoje, ontem e hoje, estamos em plena maré viva, com grandes marés, a água bate no paredão na maré alta. E se as pessoas quiserem estar ali, não podem pôr a toalha no passadiço, porque aí há as pessoas a correrem, bicicletas e tudo isso. A única solução é pôr a toalha em cima da rocha. Mas estender a toalha em cima de uma rocha, que ainda por cima não é lisa, não é propriamente, não está no ideário das pessoas de ir à praia. Não é? Portanto, nós temos um problema de erosão gravíssimo, especialmente nas praias do norte. Temos um problema de erosão. Depois temos outro problema da qualidade da água. E agora posso transmitir, em quase primeira mão, os nossos resultados de ontem. Que ontem nós tivemos numa determinada praia aqui do Grande Porto, na praia mais concorrida, na maior praia, onde durante 13 horas, apanhando um ciclo de maré, portanto, maré baixa, maré alta, maré baixa, a recolher amostras de 30 em 30 minutos, e nós na praia montámos um laboratório, idêntico àquele que nós levamos para a África, e fizemos o estudo da contaminação ou não dessas praias. Filtramos a água, pusemos a incubar, tínhamos painéis solares, tínhamos um transformador de 12 volts para 220, tínhamos 3 estufas de incubação. E o que é que nós verificamos? Verificamos que às 8 e às 8h30 a água era péssima. A água tinha uma contaminação entre 9 a 10 vezes superior à que devia ter. Ou seja, se a Agência Portuguesa do Ambiente tivesse recolhido a amostra ontem às 8 às 8h30, hoje, 24 horas depois, a praia estaria mais uma vez interdita. Mas não houve colheitas oficiais ontem. Depois verificámos que, a partir depois a seguir, a água começou a ficar de melhor qualidade, já estava aceitável, já permitia banhos, mas nunca na vida iria ter bandeira azul. Depois, a partir das 10h30, 11, 11h30, a água era excelente. Ou seja, entre as 9h30, entre as 8h30, perdão, água péssima, e as 10h30, a água passou de péssima a excelente. Ali numa questão de horas. Então, dependendo do horário e da maré que tiramos a Exatamente, amostra, exatamente. temos bandeiras azuis ou não? Sim, não diria assim. Hum, Temos variação da qualidade das bandeiras azuis, é outra história que eu já explico. ok. Uh, perdão. E uma razão que nós atribuímos, porque um grande desafio nisto é nós temos resultados e conseguir, de uma forma científica, com olhos científicos, perceber as causas.
E depois arranjar soluções, mas isso é outra história. Aquilo que nós verificamos é que nessa praia, que tem cerca de 1000 metros de extensão, de comprimento, às 8 e às 8:30 da manhã, tinha mais de 2000 gaivotas. E as gaivotas defecam as mesmas bactérias que nós defecamos. As gaivotas são organismos de sangue quente, nós somos organismos de sangue quente. E defecam também os 2 indicadores oficiais a nível europeu que atestam a contaminação ou não contaminação da água. Com esta quantidade colossal de pássaros ali na praia, entre as 8 e as 8:30 da manhã, a defecarem também, foram eles, em princípio, responsáveis, ou elas, as gaivotas, o responsável por esta elevadíssima contaminação. Depois, com a vinda dos banhistas, as gaivotas foram parcialmente enxutadas, porque há incompatibilidade. Ou estão as gaivotas ou estão as pessoas. E as gaivotas fogem das pessoas. Por isso as coisas melhoraram. Entretanto, como a maré mudou, a maré começou a encher, começou a vir água do mar alto, muito menos contaminada, e de alguma maneira limpou, e nós vimos depois, a caminho da maré alta, a qualidade melhorou e a água passou a ser excelente. Ora, uma das recomendações que nós damos às pessoas é, neste tipo de praias, que são praias costeiras, urbanas, procurem ir à praia na maré alta. Maré alta. Só que isto é uma chatice, porque um ciclo completo são cerca de 12 horas e meia, um bocadinho mais. E significa que, por exemplo, às 10 da manhã desta semana, ou deste dia, do dia 2, temos maré alta. Isso significa que, passado cerca de 5 dias, vamos ter maré baixa, à mesma hora. Sim. E eu não creio que as pessoas arranjem ou consultem a tabela de marés para escolher o momento, porque tanto mais as autoridades de saúde não querem saber das marés, apesar das marés serem importantíssimas. A única coisa que querem saber é a quantidade de luz, e que recomendam, entre determinada hora e determinada hora, não pôr os pés na praia. Curiosamente, o que nós verificamos, ou confirmamos mais uma vez, que é nessas horas que a Direção-Geral de Saúde recomenda não só à praia, quando nós temos a maior concentração de banhistas na praia. Portanto, é, à partida, um contrassenso, mas uma coisa preocupante é isto, é que as autoridades oficiais só estão, no imaginário deles, só estão esgotos urbanos. Portanto, a contaminação das praias é esgotos urbanos. Ponto. Vida rios, ribeiras, descargas de esgoto, ou ainda recentemente, ou ainda ontem, no Algarve, em tradição de uma praia, porque uma estação elevatória da rede de saneamento básico avariou e foi lançado ao mar, portanto, o esgoto por tratar. Esses casos acontecem, mas as autoridades só se preocupam com isso. Com nossos estudos, nós verificamos que cerca de metade do indicador principal de contaminação por fezes, que é a Escherichia coli, ou E. coli, que agora está muito famosa nestes últimos semanas, ficou muito famosa porque é a razão de interdição de tantas praias em Portugal. Nós verificamos que metade dela não é de origem humana. E literalmente caiu do céu. Não das nuvens, mas das gaivotas. E as autoridades oficiais, incluindo as autoridades de saúde, desconhecem isto. E as gaivotas são aves selvagens, não podem ser eliminadas assim, e já muitos municípios sentem a necessidade de controle porque destrói tudo, destrói a pintura dos carros, destrói as estátuas e por aí fora,
têm tentado desenvolver planos, mas, em boa verdade, eles normalmente não saem do papel. Ora, se nós não controlarmos nas praias urbanas, estou a falar de praias costeiras urbanas, esta população crescente de gaivotas, nós vamos continuar a manter um risco importante de contaminação das praias e um risco importante para a saúde pública. Para isto é preciso ter uma abordagem diferente das coisas. A saúde não pode ser vista só como a saúde dos humanos, nossa saúde. Tem que ser vista do ponto de vista de saúde do ambiente, que não é saúde ambiental, é saúde do ambiente, da saúde dos animais e da saúde das pessoas. Isto é um conceito relativamente novo, tem 24 anos, é um conceito que em português se chama Uma Saúde. Nós usamos em inglês, porque à boa maneira portuguesa nós conseguimos uma coisa que é simples. One, em inglês é One Health, uma saúde. Mas noutros sítios do país, nomeadamente em Lisboa, o que se considera é que é uma só saúde, noutros sítios diz-se é uma saúde unitária, noutros uma saúde única. Ou seja, nós, à boa maneira portuguesa, complicamos o que é simples, mas nós com este recente conceito de One Health, era bom que fosse aplicado também, que as autoridades de saúde percebessem que antes de se pensar na saúde das pessoas, temos de pensar na saúde dos animais e, acima de tudo, na saúde do ambiente. Porque se o ambiente estiver doente, os animais e as plantas estão doentes também, e, em última análise, nós doentes Sim. ficamos. E temos é que tomar medidas preventivas e não curativas, não é? E a questão, tendo nós identificado, com dados científicos, do papel dos pássaros nas praias, na contaminação das praias, o que é preciso agora é desenvolver planos de ação, mas para isso é preciso ganhar ainda a confiança das autoridades públicas, que nem sempre é fácil. E não será uma situação muito fácil, não é? Porque isso já foi feito com os pombos nos centros das cidades. É proibido alimentá-los, é proibido uma data de coisas para ver se eles não se multiplicam. Tudo com base apenas na sujidade dos monumentos, tudo aquilo que eles fazem, mas aqui estamos a falar de algo mais complexo. Neste caso é um caso de saúde pública, Saúde puramente de pública. saúde pública. E não é com avisos, com multas, com coimas, com isso que as pessoas deixam de alimentar. No Pois. Porto, em muitas zonas, há pessoas que compram comida de gato para alimentar as gaivotas. Muitas pessoas não põem o seu lixo doméstico nos contentores, mas põem-nos ao lado dos contentores. Até parece que é difícil levantar a tampa. Imediatamente vêm as gaivotas, se há ali comida, restos de comida, vêm as gaivotas, furam os sacos e comem. As gaivotas são responsáveis por um ataque à biodiversidade nas zonas úmidas. Comem, por exemplo, os patinhos pequeninos recém-nascidos. Comem-nos. Chegam a comer, a apanhar gatinhos pequeninos recém-nascidos. Bom, isso, se o gato é, digamos, não está em casa, se está na rua, se calhar mais vale. Mas, portanto, há todo este também destruição da biodiversidade por parte das gaivotas, por muito que nós gostemos, que são pássaros imponentes, especialmente aquelas brancas, de pele branca, que são bastante bonitas, porque há várias espécies, mas isto é um risco, neste momento, que se coloca nas praias urbanas, pelo menos aqui no norte, onde nós temos estes bandos que chegam a ter 2.000 exemplares Não há praia. bem na praia, bem na praia. Uma das coisas que eu sempre tive curiosidade, e já que tenho aqui um professor à minha frente, vou tentar ver se entendo. O Rio Douro chega à Foz. Porquê é que as praias de Gaia têm melhor qualidade de água, de tudo isso, do que as praias do Porto? Porto, Matosinhos, por ali.
Não, são coisas diferentes. Então, Oficialmente, quer as praias de Gaia, quer as praias da Frente Marítima do Porto, têm bandeira azul. Vale o que vale, mas têm bandeira azul. Relativamente a Gaia, havia vários fatores que levavam à contaminação. São quase dúzia de ribeiras que estavam altamente poluídas. Portanto, os esgotos que então drenavam para essas ribeiras foram retirados. Isso foi um fator muito, muito importante. Mas também, hoje, fruto destas alterações climáticas e o facto de também terem sido retirados os esgotos, que eram uhum, caudal, muitas destas ribeiras de Gaia agora não desaguam no mar, mas desaguam no areal. Portanto, já não vão diretamente. Por outro lado, fruto deste plano que foi desenvolvido, porque em 96 não havia nenhum hectare e só 24,5% dos municípios é que tinham ligação das águas à rede municipal. Portanto, foram construídas várias hectares e que retiraram ou contribuíram ativamente para se retirar esgotos das linhas de água. No Porto, a abordagem foi diferente. Nas praias entre a Praia das Pastoras e a última praia, ou a penúltima praia para norte, que é o Castelo do Queijo, havia 3 ribeiras que drenavam para as praias e era um fator muito importante de contaminação, porque, por exemplo, uma delas no Castelo do Queijo, a ribeira vinha, nascia ali na zona da Casa da Música e descia 5 quilómetros abaixo, por baixo da Avenida da Boa Vista. uhum. Ora, essas foram interceptadas, essas ribeiras, e uh, isso permitiu reduzir a contaminação, ou seja, a água contaminada dessas 3 ribeiras deixou de ir para o mar. Bom, acabou por ir para o estuário do Douro, mas paciência. Depois, com a construção daqueles molhos que estão lá embaixo, Uhum. que houve o prolongamento do molho norte, bem para o interior do mar, isso faz com que o Rio Douro, que continua a sair muito contaminado, dê uma curva lá mais ao fundo. De antes chegava ali à Praia das Pastoras e virava para norte e Uhum. apanhava ali as praias todas. Agora não, faz esta curva, entra pelo mar adentro e depois é que vira à direita. Infelizmente esta pluma hoje chega a Matosinhos, à praia de Matosinhos. Entendi. Por outro lado, a praia de Matosinhos tem um fator adicional que nós neste momento estamos a trabalhar, também com a ajuda do município de Matosinhos. Estamos a trabalhar exatamente para identificar as dinâmicas que há nesta praia, porque a Praia de Matosinhos tem alguns problemas e um deles são 2 ribeiras que estão canalizadas, que se juntam, sai só uma, e que divide fisicamente o município de Matosinhos do município do Porto. A parte sul dessa praia é a Praia Internacional, no Porto, e a parte norte é a Praia de Matosinhos. Portanto, essa praia recebe, para além destas ribeiras e mais uma linha de água pluvial que estão fortemente contaminadas por esgotos, ainda estão, apesar de todo o esforço das autarquias, continuam, isso não está ainda dominado, recebe a influência do Rio Lessa, através do Porto de Leixões, e ainda recebe o Douro. E para agravar, ainda temos as gaivotas.
Por isso, há, e com base nos nossos dados científicos, que estão a ser obtidos nesta época balnear e na próxima época balnear, através de sensores, temos na água sensores, esperamos compreender estas dinâmicas para depois propor, mais uma vez, levar a componente científica depois para a sociedade, a procurar uma solução para isto, porque a Praia de Matosinhos tem, só ontem no pico nós conseguimos estimar 6.000 pessoas, e não era fim de semana. Nos fins de semana duplicam, Sim, ou mais. Por isso, ir à praia é um direito das pessoas, ao contrário de noutros países em que ir à praia não é um direito, porque as melhores praias são privadas e as pessoas têm que pagar para ir. Em Portugal, não, em princípio. É um direito e é também um direito de irmos à praia em segurança. E a segurança não é só a segurança relativamente ao risco de afogamento, é o risco de nós não nos contaminarmos, porque entrar numa água contaminada não significa que todos os banhistas vão adoecer. Mas nós vimos o que é que aconteceu ainda recentemente em Paris, pois, não é? sim. E levam crianças e pessoas que estão mais frágeis, e claro que não faz sentido nenhum. Então, a sugestão que fica aqui, uma grande sugestão é: vão à praia, mas por favor, na maré Cuidado. alta. Sim, de preferência maré alta e, acima de tudo, as praias que são praias, porque há praias que não são praias, ou seja, aquelas que não são controladas pela Agência Portuguesa do Ambiente, o Estado chama-lhes areais, não chama praia, portanto são não praias, mas mesmo em algumas não praias, ou em muitas não praias, as autarquias que sabem que vão, os seus municípios e outros vão a essas praias, tendo chuveiros, uma recomendação, passem-se por água antes de irem para casa, antes de irem para o carro, antes de irem para o comboio ou para o autocarro, seja o que for, passem-se por água, porque pode não solucionar, mas alivia de alguma forma, e tenham particular cuidado com a cara, os ouvidos, com as mãos e com os pés, limpem ou lavem o melhor possível, de forma a retirar potenciais micro-organismos que se tenham alojado na pele e que depois nos possam causar doenças. Mas não deixem de ir à praia. A praia é um direito, a praia faz bem à saúde física, faz bem à saúde mental das pessoas. Perfeito. Professor, o nosso tempo está mesmo. Aliás, nós já passamos das marcas. Foi um gosto tê-lo aqui, ouvi-lo. Ficávamos aqui mais tempo a aprender. Muito grata, muito agradecida pela sua disponibilidade e vamos ficar atentos às suas sugestões, porque eu encontrei alguns trabalhos seus publicados e, portanto, vamos todos ficar mais atentos a este problema. E Pronto, as foi um prazer. gaivotas, vamos ver o que é que lhes acontece. Eles controlem. Isso mesmo. Até Pronto, breve. foi um prazer pelo convite. Digo, obrigada.